Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a misericórdia, que a bondade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Hoje estamos a sexta-feira, dia 28 de novembro do ano 2025. Estamos iniciando mais uma programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. E agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus pelo seu amor, agradecemos a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, por Deus sempre estar ao nosso lado, nos guardar, nos proteger, nos livrar de toda sorte de males. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus eficaz, é um Deus que permanece para sempre. E a Ele é a quem devemos de dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, pois Ele merece ser adorado e ser glorificado. Estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, nesta manhã de sexta-feira, onde estaremos ali finalizando a nossa série que começamos, Inimigos do Próprio Sangue. Bom dia, Guilherme. Que Deus abençoe poderosamente a vida nesta manhã. Que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre a tua vida. Deus é fiel e permanece para sempre. A Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Nós estivemos durante estes dias falando sobre a vida de um homem chamado Ló. Este homem chamado Ló, sobrinho de Abraão, que foi o homem que Deus escolheu lá da terra dos caldeus para vir a Canaã, para começar ali então a começar a formar-se o povo de Deus. Carla, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia, Victor Emanuel, bom dia, Luciano, bom dia, Luciana. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã, neste dia tão especial. Que a graça de Deus venha sobre a vida de cada um de vocês nesta hora. Agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por nós poder estar aqui nesta manhã para começar então esta transmissão. Hoje, vamos chegar ao final da nossa série Inimigos do Próprio Sangue. Hoje estamos chegando ao final dessa série Inimigos do Próprio Sangue. Estou arrumando aqui outra transmissão que está tendo alguns pequenos problemas aí do qual. Bem, vamos então nesta manhã à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela está em Gênesis. Ali em Gênesis, no capítulo número 19, no verso número 29. No verso número 29, nós vamos começar ali com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai começar falando da seguinte maneira. Vai dizer que aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campiña, lembrou-se de Abrão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Cidades em que Ló habitara é o que está nos falando a palavra do Senhor nesta manhã. Qual era essa cidade? Era Sodoma. Agora, por que Deus tinha tirado a Ló
daquela cidade, porque Deus tinha livrado a Ló da destruição daquela cidade, pela intercessão, pela oração do seu tio chamado Abrão. Abrão intercedeu, Abrão orou a Deus para que Deus livrasse ao seu sobrinho. Bom dia, nossa irmã Maria, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Ló sai da cidade de Sodoma, praticamente empurrado pelos anjos. A sua esposa vai transformar-se numa estátua de sal por olhar para trás. Ló vai pedir para ir para a cidade de Zoar, e ali os anjos vão permitir ele irem para ali. Agora, é de destacar-se a inestabilidade na vida deste homem chamado Ló. A inestabilidade na vida dele. Ele tinha uma certa inestabilidade que ele não... Ele tinha uma certa inestabilidade na sua própria vida, que ele não podia ter uma vida tranquila praticamente, pois Ló era aquele tipo de homem que sempre estava ou desconforme ou pensando no que poderia fazer, aonde ir ou o que fazer. Ele pediu para os anjos para ir para a cidade de Zoar. Os anjos permitiram que ele fosse para a cidade de Zoar. Agora ele está ali naquela cidade. Agora ali ele vai se dar por conta que ali parece ser que não é o lugar para ele. Lembremos que os anjos tinham dito que era para ele ir para o monte, mas ele pediu para ir para Zoar com medo de morrer. A palavra de Deus vai dizer assim: e subiu Ló de Zoar e habitou no monte com as suas duas filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas filhas. O que aconteceu com este homem? O que passou pela mente deste homem? Que de repente ele decide viver no isolamento total. Ele sai da cidade. Ele vai para viver numa caverna. Será que ele ficou traumatizado com tudo aquilo que aconteceu em Sodoma? Qual era o temor de Ló? Será que aquela cidade também era tão pecadora como Sodoma? Será que ele temeu pelo bem-estar das suas filhas? O certo é que ele vai morar numa caverna. Ele vai para o monte. Lembrando que primeiramente os anjos tinham dito para ele ir para o monte, mas ele não foi. Muitas vezes desobedecemos a Deus, fazemos nossas escolhas e logo nós damos conta de que o que nós escolhemos não estava no projeto de Deus, não era de Deus, que não está funcionando como nós pensávamos que fosse funcionar, e estamos então agora numa situação bastante difícil. Não sabemos o que fazer. Então Ló decide voltar ao plano original de Deus e vai para o monte. Mas seria o plano original de Deus de que Ló vivesse isolado? De que ele se encerrasse numa caverna? Que planos tinha Deus para Ló? Ele, na realidade, não buscou a vontade de Deus. Ele tampouco pensou no bem-estar das suas filhas. Agora, o que vai acontecer? Ele vai ir para ali. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho. Não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele.
para que em vida conservemos descendência do nosso Pai. Veja a ideia, o pensamento perverso destas jovens. Vanderlei, bom dia! Na cidade de Pelotas, um grande abraço para o nosso irmão Vanderlei, aí para sua casa, sua família, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Imagina a filha ter esse pensamento. Ló sai, é libertado de Sodoma. Sodoma era uma cidade pecaminosa. Agora ele está numa caverna com as suas filhas. Mas veja o que está planejando as filhas de Ló. Elas querem terem descendência. O seu pai já está velho, estão dizendo elas. Do momento a outro ele pode morrer. E elas vão ficarem desamparadas, sem descendência, sem filhos. Agora, por que isto está acontecendo? Elas estão dizendo que não há homem na terra. Logicamente, pois se encerraram numa caverna. Entraram numa caverna, estão na escuridão, estão aprisionados nos seus próprios desejos, corruptos, maliciosos. E assim tem muitas pessoas nos nossos dias de hoje, que se encerram dentro de uma caverna chamada depressão. E ali não param de pensarem ou atemorizar-se pelo que possa acontecer no dia de amanhã. Não tem um relacionamento com Deus. Não tem um conhecimento da palavra de Deus. Não tem um momento de búsqueda de Deus, da vontade de Deus. E vão então cada vez acrescentando mais males à sua própria vida. A vida de Ló, desde que ele se separou de Abrão, ela foi de mal em pior. De mal em pior. Ele era rico quando estava junto com Abrão. Perdeu tudo, pois Sodoma foi destruída. E Ló perdeu absolutamente tudo aquilo que ele tinha. O único que restava para ele agora eram as suas duas filhas. Mas eles estão encerrados, estão aprisionados, atemorizados. Isto Ló deve ter transmitido também esse mesmo medo, esse mesmo terror, contaminado as suas filhas com tudo isto. Agora eles estão planejando cometer um incesto. Um pecado proibido por Deus. Todo pecado é malicioso, proibido por Deus. Mas este especificamente, deitar-se com o seu próprio pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e ele não percebeu, quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: ontem à noite eu já deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele e não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. A primogênita deu à luz um filho, chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Esse foi o feito das filhas de Ló.
Agora, elas engravidaram. Agora, elas vão terem 2 filhos. Mas a palavra de Deus aí, ela dá por encerrado praticamente a história de Ló. Dá por encerrado praticamente a história de Ló. Porque quando as filhas, aí nós podemos soltar a nossa imaginação. Qual foi a atitude de Ló quando ele ficou sabendo que suas filhas estavam grávidas? E se ali não existia homens a não ser ele, qual deve ter sido a atitude dele? Isso é uma pergunta que podemos fazer e especular em cima disso, mas não chegar jamais a uma conclusão exata, porque Deus preferiu omitir isto da palavra do Senhor. O certo é que elas vão terem 2 filhos. Um deles vai ser Moab. O outro vai ser Ben-Ammi. O Moab vai ser pai dos Moabitas. Ben-Ammi vai ser pai dos Amonitas. 2 tribos que vêm da mesma geração ou da mesma descendência de Terá, o pai de Abrão, o avô de Ló. Os tataranetos de Ló, de Terã, vai ser Moabe e Ben-Ammi. Vão serem os tataranetos deles. Portanto, também eles são descendência de Abraão. Mas daí vão surgir essas 2 nações, Moabitas e Amonitas, que vão habitarem ao leste do Mar Morto, nas terras férteis, mas que eles vão transformar-se em inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, sim, do seu povo, da sua própria sangue, vamos dizer assim. Eles vão tornar-se inimigos do povo do Senhor. Isto é, inimigos do próprio sangue. Eles vão, entre outras coisas, eles vão escravizarem a Israel, está lá no livro de Juízes, durante 18 anos. Isto são os Moabitas. Durante 18 anos vão escravizarem a Israel. Eles vão tomarem como servos, roubar as suas colheitas. Mas saíram de onde? Saíram da própria geração, da própria dinastia, da própria descendência de Abrão, poderíamos dizer. Pois Ló era sobrinho de Abrão. Esta gente, os Moabitas, se nós vamos lá ao livro de Números, tem aquele episódio daquele falso profeta chamado Balaão, e lá no livro de Judas também depois vai ser citado Balaão, que foi o rei de Moabe, quem vai contratar a Balaão, ou seja, o rei Balaque, rei de Moabe. Os moabitas queriam amaldiçoar aqueles que eram do seu próprio sangue, daqueles que eram do seu próprio sangue. Eram irmãos, eram a própria nação. E eles queriam amaldiçoá-los. E para isto, contrataram a Balaque. Eles abandonaram ao Deus verdadeiro. Estou falando dos Moabitas.
abandonaram ao Deus verdadeiro e foram então a erguerem um Deus chamado Quemos. Eram idólatras, eram pagãos, foram inimigos de Israel, tiveram alguns períodos de paz, pois encontramos no livro de Ruth que Ruth e seu esposo decidiram ir para a terra de Noemi e seu esposo decidiram ir para a terra de Moab. E ali em Moab, um dos seus filhos vai casar com Ruth, agora sim, que era uma moabita. E esta moabita, ela vem abraçar a fé de Noemi. Ela vem conhecer ao Deus verdadeiro e vem transformar-se na bisavó do rei Davi. Isto aconteceu com Ruth, uma moabita. Houve períodos de paz, houve períodos de paz. Agora, é bom também lembrar lá em Jeremias, que diz que Moabe não quis mudar o seu cheiro. Moabe não quis ter uma mudança. Moabe preferiu continuar no pecado. As filhas de Ló, elas tinham sido testemunhas do que Deus tinha feito com Sodoma. Elas tinham sido testemunhas do que Deus tinha feito com Sodoma. Mas nenhuma nem a outra, nem a mãe de Moab, nem a mãe de Ben-Ami, se importaram por transmitir a fé no verdadeiro Deus aos seus filhos. Os amonitas, também descendentes de Ló, filhos da filha menor, descendentes de Ben-Ami, eram guerreiros, também pagãos, adoravam ao Deus chamado Milcom e ainda faziam sacrifícios de crianças para esse Deus. Um povo perverso, tanto moabitas como amonitas, idólatras, pagãos, inimigos do povo de Deus. Agora, se nós olhamos e que podemos aprender de tudo isto aqui, às vezes tem pessoas que são fiéis ao Senhor, vêm as provas, vêm as lutas, vêm as dificuldades, não suportam a prova, ou muitas vezes tomam decisões equivocadas no que se refere a casamento, a trabalho, a lugar onde viver, enfim, as amizades. Tomamos decisões que estão erradas. Então essas decisões, pouco a pouco, vão levando a que venha acontecer uma decadência na fé. E vamos nós afastando da presença do Senhor. Já de repente paramos de congregar, de orar, de ler a Bíblia. Esquecemos do verdadeiro Deus. Os problemas vão virem novamente e agora com maior intensidade, porque não temos a quem recorrer. Então vamos ir recorrer na idolatria, no paganismo, buscar solução para os nossos problemas. Isto deve ter acontecido com as filhas de Ló. Mas elas não se importaram, não tiveram interesse de contar a história da sua família, como Deus tinha chamado a Abrão, lá na terra dos caldeus, na cidade de Harã, como trouxe Abrão e ao pai delas, Ló,
até Canaã, como Deus os libertou de Sodoma, como Deus teve misericórdia deles. O que aconteceu com a sua mãe deveria ter sido um exemplo para elas do que acontece quando alguém se afasta de Deus. Ficam mortos espiritualmente. E elas não lembraram absolutamente nada disto, para poder passar para os seus filhos, que estes sim foram gerados em pecado. O salmista Davi diz que ele foi gerado em pecado, mas estes foram literalmente gerados em pecado. O que estamos nós transmitindo para os nossos filhos? Estamos nós velando? Estamos nós orando pelos nossos filhos? Estamos nós clamando por eles? O que vai ser da nossa geração futura? Serão inimigos do próprio sangue? Ou se considerarão irmãos? Amonitas e moabitas se transformaram em inimigos do próprio sangue para o povo de Israel. Em Deuteronômio 23, ambos, tanto moabitas como amonitas, são proibidos de entrar na Assembleia do Senhor por 10 gerações, pois se recusaram a oferecer pão e água aos israelitas quando estavam na sua peregrinação no deserto. Que deve ter levado a eles serem inimigos do povo de Israel. Talvez uma sorte de inveja, ou talvez uma sorte de rancor transmitido pelas suas mães. Não sabemos, mas o que sim sabemos é que se transformaram em inimigos do seu próprio povo. Onde estão hoje os amonitas e os moabitas? Desapareceram de sobre a face da terra. Foram sendo conquistados por diferentes impérios, e esses impérios foram trazendo-os e eles foram assimilando a cultura de outras nações, e hoje não se tem rastro nenhum, nem de moabita, nem de amonitas. Mas tudo começou lá atrás. O que estamos deixando nós para a nossa geração? Como vai ser a nossa geração? Você alguma vez parou para pensar nisto? Na vida dos seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos? Você tem orado pela sua geração? Tem clamado a Deus para que a sua geração seja uma geração bendita do Senhor? Que seja uma geração bendita do Senhor. Que não venha haver desobediência. Que não venham se afastarem do caminho verdadeiro do Senhor. Que venham permanecer. Que venham serem homens e mulheres de bem. Homens que conheçam a palavra de Deus, que sejam usados por Deus, e não um povo inimigo do povo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sabedoria, nos dê a intrepidez, a ousadia para transmitir a verdadeira palavra do Senhor para as nossas gerações. Nos dias que estamos vivendo hoje e nos dias que virão, aquela profecia feita pelo Senhor Jesus de que o amor de muitos iria esfriar-se é o que está acontecendo hoje. Hoje são mais dependentes de umas redes sociais que dos seus próprios pais ou de que do próprio Deus. Pois
encontram nas redes sociais uma vida de fantasia, que faz sonhar, que faz delirar, por que não dizer assim, e vivem aprisionados nessa caverna. E não sabem diferenciar da sua mão direita à sua mão esquerda. Que Deus venha nos ajudar, que Deus venha nos socorrer. Pai amado e meu Deus do céu, esta manhã, Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, meu Pai. Senhor, tu eres um Deus grande, tu eres um Deus eterno, tu eres um Deus justo, meu Pai. Senhor, que teus olhos estejam sobre nossas vidas, sobre nossas gerações, Pai. Senhor, que tu venhas abençoar esta geração, Senhor amado, mas também as gerações que estão para vir, meu Deus. Guarda-as, livra-as, ó Senhor, de toda sorte de males. Senhor, que a tua paz, que teu amor esteja sobre nossos corações. Que este final de semana seja um final de semana para refletir, para estar na tua presença, para congregar, Senhor. Senhor, te agradecemos por estes dias que se passaram. Te agradecemos, meu Pai, e te pedimos pelos dias que virão, que sejam dias de bênção e de grandes conquistas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Chegamos a mais um final de semana. Estaremos voltando segunda-feira, quando sejam 7 horas da manhã. Antes de ir embora, vou pedir para você algumas coisas. Primeiro, compartilhe este vídeo. Segundo, inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos com 89 inscritos, vamos chegar a 90. Você pode ser esse que vai chegar aos 90. Vamos chegar aos 100 antes de chegar ao final do ano. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esta transmissão. Ore por nós. Ore por nós. Somos missionários, estamos aqui na cidade de Caciqui, em Rio Grande do Sul. Ore por nós. E se você quiser, se você sentir do seu coração, e se Deus tocar no seu coração, você pode enviar uma oferta também para nós, independentemente do valor. Mas vai ser muito bem recebida e vai ser utilizada para continuar levando a palavra de Deus, não somente aqui nesta cidade, senão também através das nações. Pois através destas transmissões chegamos a alguns lugares que nós não podemos chegar fisicamente. Chegamos praticamente todo o Rio Grande do Sul, no Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, todo o Brasil. Chegamos na Argentina, chegamos no Paraguai, chegamos em Porto Rico, chegamos nos Estados Unidos, chegamos em Salvador, enfim, em diversos países chegamos com a palavra de Deus. Então você pode ser um ajudador, um patrocinador do nosso programa. Como fazê-lo? Na descrição do vídeo está. E que Deus venha prosperar sua vida e o seu caminho. Bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua casa, desde agora e para sempre. Amém.